Os meus caminhos são mais altos que os teus, os meus projetos são A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu estou aqui recebendo na minha casa a irmã Clênia. Irmã Clênia, né, uma brasileira que eu conheci depois que eu cheguei aqui no Canadá, mas que a gente sempre fala, né, para ela, para a família dela, que eles são presentes de Deus nas nossas vidas aqui no Canadá, que nós ganhamos assim muitos amigos e que nós vemos que foi direção de Deus, que foi realmente presente de Deus pra gente aqui neste lugar, né? Então, Clênia, eu queria saber um pouquinho da sua história, né, para que os irmãos, nós pudéssemos compartilhar com os irmãos que estão nos assistindo, né? Como que foi essa decisão, assim, pra gente começar? Como foi essa decisão de vir embora pro Canadá? Então, um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da minha história. Assim como você, a gente também foi acolhido aqui antes, né? Quando a gente chegou, há 3 anos atrás. Mas aí, contando um pouquinho da nossa história, a gente estava enfrentando um momento difícil na gente familiar e a gente vinha orando assim para Deus mostrar algo novo pra gente, o que é que Ele queria diante daquela situação. E surgiu o Canadá, assim. Não foi nem algo que a gente estava procurando, simplesmente surgiu essa conversa, né, da gente. O Canadá, eu não sabia nem onde era o Canadá no mapa. Eu não sei geografia. Eu também não sou, não se preocupe, eu sou péssima. E aí a gente começou a pesquisar sobre isso e orar ao mesmo tempo, né? Porque era uma decisão, assim, uma mudança muito drástica. Nós temos radical, né? Temos 2 filhos, né? Na época adolescentes, a Alice ainda era adolescente, a Adriel já estava nessa transição aí. E a gente começou a orar para Deus mostrar pra gente o que é que Ele queria, né? E ao mesmo tempo pesquisar. E foi tudo muito rápido. A gente começou a conversa em outubro de 2018 e em abril de 2019 a gente já estava aqui. Nossa, a gente já foi assim diferente, porque nós demoramos 3 anos. Logo assim, surgia a ideia de começar a estudar inglês, esfriava, não estudava mais inglês, né? Uhum. Hoje a gente sente falta desse tempo que a gente passou sem estudar. Verdade. Mas aí aquele negócio, né? Esfria, depois acende de novo a ideia e vai, depois volta, e até que dentro de um ano, quando a gente realmente disse, não, agora vai, né? Também veio a pandemia que dificultou mais, mas foi rápido mesmo. Então foi realmente assim uma abertura, Deus escancarou as portas para vocês virem logo embora. Foi de Deus todo o processo, assim. Se a gente for contar assim os detalhes, o vídeo vai dar umas 4 horas, mas foi assim foi muito de Deus mesmo, porque a gente via confirmação em cima de confirmação. A gente orando, Ele ia abrindo da primeira consulta que a gente teve com a consultoria até a compra das passagens, foi tudo Deus assim abrindo as portas e mostrando as coisas se encaixando. E quando a gente pensou que não, a gente desceu lá no aeroporto. Nossa. Aí o primeiro barco, quando abriu aquela sensação, porta, frio na barriga. Frio não só na barriga, frio no corpo. Eu sinto até hoje, às vezes, esse frio na barriga. Tipo assim, eu tô aqui mesmo. Nossa. Até a ficha eu tive essa coragem porque, assim, precisa de muita coragem, né? Porque, assim, nós, no caso, quando é uma pessoa, assim, sei lá, um jovem que tá começando a carreira é diferente, né? No caso da gente que já trabalhava, já tinha ali, né? Uma vida estruturada. Já tinha tudo estruturado, é radical demais. Então, você, às vezes, quando cai a ficha, demora um pouquinho, né? Pra mim demorou um pouco pra mim cair demorou. essa ficha. Eu passei, assim, os 4 primeiros meses aqui, porque Totti veio com a gente, meu esposo, depois ele voltou pro Brasil. E eu ainda fiquei aqui, não, vou voltar. O que eu tô fazendo aqui? Que loucura. E até por conta da barreira da língua mesmo, né? Porque a gente chega aqui e não sabe falar inglês, eu não sabia. Eu achava até que eu sabia algum inglês, mas quando você chega aqui, você diz, não é bem assim, não. Não sabe nada. E aí não era fácil, assim, você querer resolver as coisas, querer se comunicar e não poder, né? Era diferente quando você muda no seu país de uma cidade para outra, né? Como a gente morava na Bahia, em Salvador, e mudamos para Recife, em Pernambuco. Sim. Foi diferente, foi tudo novo, não conhecia ninguém, mas você falava a mesma língua, então você facilmente faz amizade, facilmente resolve coisas, né? Tudo dia a foi. dia. Você não se sente assim tão incapaz, né? Porque às vezes dá uma sensação assim de você ser incapaz ou dependente de alguém pra tudo, né? Aí a gente que já tem nossa independência, que a gente mesmo já resolvia tudo, realmente é muito difícil. Assim, porque a comunicação é tudo, né? Você sabe o que você sabe o que é que você precisa, né, para aquilo ali, mas você não consegue dizer. Então, e pra gente que gosta de conversar pouco, fica mais difícil ainda.
Então, assim, para dar continuidade, né? Eles vieram parar aqui nesse país que não sabia nem onde ficava no mapa, né? As coisas de Deus, como Deus vai escrevendo a nossa história, né? Por caminhos que a gente às vezes nem sonha, nem passa pela nossa cabeça. É verdade. Né? É verdade. E aí, o que aconteceu, gente? Quando eles chegaram aqui, eles começaram a ir na igreja Central Church, que é a que eu e Alcides também frequentamos hoje, né? Aqui no Canadá. Aqui na cidade de St. Catharines. Me conta, assim, como foi que você encontrou essa igreja, assim? Foi no Google ou foi através de algum irmão? Eu acho que eu andei pesquisando no Google, eu não me lembro, assim, detalhadamente, mas eu me lembro que eu encontrei a Rebeca, que é a filha da Débora. Sim. Eu encontrei com ela no trabalho dela no Walmart, na época ela trabalhava lá, e ela ouviu eu conversando com a Alice, a gente tava procurando cuscuz no Walmart. Eu já conheci, gente, olha, eu já conheci muitos brasileiros aqui, inclusive no Walmart, desse jeito, porque a gente fica com aquela língua estranha, né? Escutando o tempo todo a língua estranha. Quando a gente escuta um português, a gente já corre, quer saber quem é, já pega o telefone, já fala no WhatsApp e aí vai, né? Então foi bem assim. Aí ela encontrou com a gente, ela falou que ela frequentava a Central. E aí a gente marcou pra ir, né, no culto, num dos cultos, naquela época, hoje ainda é assim, né, são 3 cultos, e a gente marcou o horário e nos encontramos lá, conheci a Débora e o Delson, e as filhas, né, e a gente começou a frequentar lá a Central, e a gente, assim, desde o primeiro culto lá até hoje, a gente é um lugar que a gente ama, assim, que a gente sente muita presença de Deus e que Deus fala muito com a gente através das mensagens, né. Hoje mais fácil porque o inglês flui mais, a gente já consegue. Sim. Naquela época a gente ficava meio assim, né, pegando... Pega uma palavra ali, outra aqui, aí vem a passagem bíblica, se localiza mais ou menos. Bem assim. Eu tô nesse estado aí. Não é fácil não, mas é impressionante, assim, como eu tava até comentando com meu pai, né? Como a igreja é diferente das igrejas tradicionais no Brasil, né? É muito diferente, mas que a gente, quando entra, a gente sente a presença de Deus, né? Porque, assim, onde quer que o nome do Senhor seja glorificado, você sente, mesmo você se arrepia, mesmo que não entenda nada, que é o meu caso. A primeira vez que eu fui lá, nossa... Porque eu fui, não sei, acho que eu tava com 1 mês aqui quando eu fui a primeira vez, não lembro quanto tempo. Mas a minha maior dificuldade é o listening, né? Eu escuto, mas não compreendo. Se a pessoa falar um pouquinho rápido, pronto, não sei mais nada. Às vezes nem é rápido, às vezes é a forma deles falarem. Ou às realmente. vezes você até entendeu a frase, mas ela não faz sentido. Não faz sentido. Né, então, assim, mas assim, mesmo assim, a gente sente o Espírito Santo, sabe? Tanto pra mim como pra o Cis, foi a mesma coisa, né? Então, assim, é impressionante que pode ser a parede escura, que é diferente da nossa, que eu sei que muitos irmãos criticam, mas assim, não critiquem porque é questão de cultura. O Senhor está sendo glorificado da mesma forma, né? É uma igreja da mesma forma, é o mesmo Deus que o nosso, mas é questão de cultura. E quando você chega num novo país, eu tô aprendendo isso agora, a gente tem que respeitar a cultura, a gente tem que respeitar o outro, né? Essa parte da igreja pra gente não foi tão chocante, porque a Central é muito parecido, o estilo de culto e até essa coisa do escuro é muito parecido com a nossa igreja em Recife. Pronto, então, pra gente já é bem diferente da minha, mas... o culto é muito parecido, muito animado assim, né? Claro que aí tem outras coisas de corais, que aqui você não vê muito, né? Sim. Às vezes uma apresentação de um grupo e tal, aqui é sempre ali o louvor e depois a mensagem, né? Eu sinto um pouquinho falta, às vezes, daquela coisinha que foge um pouquinho do que... Como é que eu posso chamar? Né? Da rotina, do script. Não é script, certo, gente? Eu tô usando esse nome pra vocês entenderem. Porque também, assim, são 3 cultos tudo pela manhã. Então, se fugir do script, do que tá ali, né? Se fugir, já vai começar o outro e atrapalha o próximo que vai começar, né? Eu compreendo, mas, assim, as nossas igrejas, no caso, ele tem aquela forma, por exemplo, o irmão teve um testemunho lindo. E quer subir lá e contar, né? Aqui já não vem. Eles são já mais... é diferente, né? Mas, assim, a gente sente com certeza a presença de Deus, né? A pregação, ela passa muita mensagem linda, né? Os pastores são ótimos. Então, assim, pra mim tá sendo muito bom, a experiência incrível. E ainda mais que agora o listening vai melhorando, melhorando mais, né? E aí dá pra entender mais coisas e fica bem bacana. E aí, vamos lá, você voltando aqui. Você conheceu a Débora. A Débora hoje ela é a líder do grupo de português, né? Do idioma português. Vou nem falar brasileiros, né? Porque pode ser que tenha algum português
que também possa entrar nesse grupo. Na verdade, é por idioma, né? Então, ela hoje é a líder e você é a vice-líder do grupo dos brasileiros, né? Então, conta assim, se conheceram no Walmart e como que surgiu esse grupo que foi através de vocês, fundadoras do grupo dos brasileiros aqui na cidade. Eu conheci a Débora, ela já conhecia algumas pessoas que ela já morava aqui há algum tempo. E a gente aí combinou de se juntar, a princípio só as mulheres, ser um grupo de mulheres, para orar, para ler a Bíblia, para compartilhar. E a gente começou a se reunir nas casas umas das outras e fomos estreitando a amizade, né? E foi um tempo assim muito bom. Mas aí logo depois veio a pandemia, aí a gente deu assim teve que dar uma parada porque estavam proibidos os encontros e tal. E aqui, gente, quando é proibido de mesmo. Verdade. Você não tem que... Não sai do dá o jeitinho, mesmo. Não. Não tem a história do jeitinho, não. Nem pra orar, né? Aí então, se queria era pelo Zoom ou tinha que ser online, né? E assim ficamos. E aí depois que as coisas foram, né, mais flexibilizando, que aí voltaram os cultos presenciais, a Central ela tem um trabalho de pequenos grupos muito forte, né? Eles trabalham com grupos temáticos e houve convite para que fosse formado um grupo de língua portuguesa, né? Para até acolher os imigrantes, né, dessa língua portuguesa que estão chegando, que às vezes ainda não tem a fluência no inglês e que não dá para participar dos grupos de língua inglesa. E aí a Débora foi convidada e ela também me convidou para ser auxiliar dela, né, na liderança desse grupo. E aí não mais só com mulheres, mas com famílias, né, já que a gente ainda tá nesse processo, né, de fortalecimento do grupo, né, para quem sabe depois ter aí um grupo só de mulheres e só de homens, enfim. Mas é impressionante como cresceu, né, o grupo. Cresceu, eu acho que hoje tem o quê? Umas 25 famílias, 20 famílias? Por aí. Pois é. Por aí. A gente até se preocupa assim, quando vai ter algum evento, por exemplo, a gente vai ter agora a Páscoa, né? O almoço de Páscoa, que a gente tá assim, onde que vai ser, né? Que tem uma casa tão grande assim que... Tem que ser no salão de festas. No salão de festas. E assim também, eu percebo, né? Que assim que chega alguém, alguma família, algum brasileiro aqui, vocês já vão logo, né? Já convida e já chama para fazer parte do grupo, né? E aí vai dando todo esse suporte, que é que pode ajudar. Não é somente a questão da oração, né? Vocês também dão suporte no que a pessoa precisar, se a pessoa tá bem, se não tá, o que é que tá faltando. Em tudo, né? Em tudo. Às vezes a pessoa chega, que você chega sem nada, só com as malas, né? Isso. Então você precisa comprar os móveis, né? Às vezes, quando você vem com uma certa facilidade financeira, fica mais fácil, mas às vezes nem tanto, e você tem que economizar mesmo no começo, então às vezes você sabe que tem alguém doando alguma coisa, ou até vendendo a um preço, né, mais em conta, uma coisa em bom estado, e a gente vai fazendo essa, eu sei que chegou uma família nova, tem uma geladeira, tem um... Aconteceu comigo, né? Totti, né? Que é o esposo da Clênia, ligou várias vezes perguntando. Meu sofá lindo, maravilhoso, foi através do Totti, né? Que já foi uma irmã da igreja que tava fazendo a doação, tava se mudando. E aí deu tudo certo, né? E a ideia é essa mesmo, é dar esse suporte, aí roupa de frio, né? Quem vem do Brasil, quem vem do Nordeste, não tem. Por mais que compre lá, às vezes não é nem apropriado para o frio daqui. Então aí casaco, essas coisas todas. E suporte também, precisa resolver uma coisa no banco, às vezes, né? Não é desenrolado na língua para resolver isso, ou médico, ou, enfim, várias questões. Tem uma dúvida, que produto que eu uso, né? Onde é que eu compro. Então, a ideia é dar esse suporte, das mínimas coisas até as mais complicadas, né? Aí não tem carro ainda, às vezes, no começo, aí precisa de uma carona. Sim. E a gente vai se ajudando, lembro, né? Sim, carona, nossa, a gente teve muita carona pra gente antes da gente comprar o carro, porque demora um tempo pra você poder comprar o carro, tem que tirar a habilitação, é todo um processo, né? A gente acho que foi uns 2 meses sem carro, se eu não me engano, né? E eu lembro que a primeira vez que nós fomos pra reunião, né, do grupo do português, tava lá a pastora, como é o nome dela? Yahara, né? Tava a pastora Yahara, que ela fala espanhol e inglês, né? E aí ela, muito feliz, nos recepcionou, levou a gente numa sala bem grande lá da igreja para mostrar um monte de coisa que tinha lá. E disse assim, olha, isso aqui tudo, olha aí o que é que você precisa. O que você precisar, pode pegar. Então era tudo coisa de doação. Eles têm um trabalho assim, muito bonito com os imigrantes, né? Logo aqui, chega imigrante todo dia, né? E a gente sabe a dificuldade que os imigrantes têm em tudo, né? Às vezes chega sem estar preparado financeiramente, tem que recomeçar a vida do zero, comprar tudo de uma casa, até as roupas, como você falou, né?
E assim, cada dólar que você economiza faz uma diferença grande, né? Enorme. Então, para continuar, Clênia é um instrumento de Deus, né? Aqui no Canadá, está sendo usada aqui. E ela faz parte, então, ela é a vice-líder desse grupo da língua portuguesa, né? Na Central Church. E estão agora, neste momento, fazendo a implantação da igreja, né? Uma comunidade cristã de língua portuguesa, que é formada, assim, por muitos brasileiros e também portugueses, né? Conta um pouquinho, assim, como foi que você foi parar nessa comunidade, porque é alguns quilômetros daqui, gente. É uma viagem, ela viaja para lá, para poder participar dos cultos todos os domingos, né? Ela também faz parte da diretoria, não é isso? Aí conta como foi que você descobriu essa comunidade e como foi que você começou o Ministério de Louvor lá. E que é lindo, porque não é só ela, é a família toda, né? Ela, a filha Alice, o filho Adriel, né? Eles tocam, eles louvam. E também o esposo Todd, que faz esse trabalho lá no Ministério de Louvor. Então, a gente... Primeiro assim que nós somos servos, né? Jesus nos chamou para servir. Ele era exemplo disso. Sim. Então... Se a gente não serve, meu pastor falava assim, o pastor da minha infância, ele dizia assim, se você não vive para servir, você não serve para viver. Sim. E eu cresci ouvindo isso, né? E a gente está aqui, Deus nos salvou, nos chamou e Ele nos deu um ministério e a gente tem que servir, né? Amém. E a gente sempre, quando a gente veio para cá nesse processo todo, a gente sempre pediu a Deus que Ele nos usasse. E a gente sabia que Ele tinha algo especial, porque tudo foi fluindo muito... facilmente, né? Oh, Deus facilmente quando você tá na direção, quando Deus tá no negócio, Deus tá na frente, é um facilmente. Porque se Deus não tiver, é difícil. É difícil, né? É difícil. E aí a gente veio, na verdade o que aconteceu? Poucos meses que a gente estava aqui, a gente já estava frequentando a Central, e no final do ano, eu conversando com uma amiga nossa lá de Recife, que foi até pediatra de Alice, era lá na nossa igreja, e ela falou que ela tinha um primo aqui que era pastor numa igreja em Oakville. E aí eu falei, me dá o endereço que eu quero lá conhecê-lo. A ideia era só pra ir lá conhecê-lo. A ideia, né? Mas quando Deus chama... Mas já sabia, já era Deus trabalhando ali, a gente não tinha ideia. E quando a gente chegou lá, a gente foi recebida assim por ele de uma forma assim muito carinhosa. Um homem de Deus. Ele já voltou ao Brasil, ele se aposentou. Na época que a gente chegou, ele estava no processo de aposentadoria. E logo ele chamou a gente, vocês tocam alguma coisa? A gente tá precisando de ajuda. E envolveu a gente na igreja. Resultado, fim da história, a gente tá lá. Hoje a igreja não tá mais em Oakville, se reunindo em Oakville. O Ministério de Língua Portuguesa não tá mais em Oakville. Agora tá se reunindo em Burlington, numa outra igreja, no espaço de outra igreja, enquanto a gente tá nesse processo de implantação. E qual é o foco? É levar a mensagem de salvação para brasileiros e pessoas da língua portuguesa ali naquela região, né? E também ter famílias cristãs que às vezes querem manter a língua portuguesa até com os filhos pequenos, querem que os filhos percam o primeiro idioma, né? Sim, importante. E aí tem essa ideia também de ter os cultos em língua portuguesa, embora haverá atividades na língua inglesa também. A ideia da igreja é ser uma igreja não só focada na língua portuguesa, mas multicultural, no sentido de multi-languages, né? Isso é muito importante aqui no Canadá, gente, porque é multicultural, assim, incrível. Porque, por exemplo, eu estudo com... Nossa, não sei dizer nem quantos países, porque não sei. Mas é assim, uns 7, 8 países, e brasileira só tem um. Então, outra brasileira, né? Só tem uma. Então, realmente, assim, é uma necessidade. São pessoas que muitas vezes nunca entraram numa igreja, não só conhecem Jesus de ouvir falar, né? Então tem que realmente alcançar essas vidas, né? Em todas as línguas, né? E aí a gente hoje a gente tá, como é o ministério que tá começando, né? Nós não somos músicos, mas assim, quando Deus chama, Deus capacita. E a gente tem ajudado lá no louvor, né? E a gente tá vendo o ministério crescendo, mais famílias chegando. Agora a gente tá com o pastor Fabiano, né? Que assumiu lá a liderança da igreja com a família, homem de Deus também, a família maravilhosa. E estamos lá, assim, estamos servindo lá e servindo aqui, esperando os próximos comandos de Deus. E assim, eu não vou nem contar que eles... eu não vou nem contar que eles é assim, ó, vamos ali orar? Eles, ó... Eu comecei aqui o grupo do PG, né, que é o pequeno grupo, que a gente também fazia na nossa casa no Brasil, e aí eu convidei Clênia, ela não contou conversa. Ela disse assim, ó, disse a agenda dela todinha, eu posso, acho que era terça, quarta e sábado. Pronto. A gente escolheu o dia, todo dia ela tava aqui. Aí começou um trabalho novo,
tava no trabalho, mas vinha correndo, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que realmente ama servir, né? E eu comento muito com Catiane, que é nossa amiga em comum, né? Como eu admiro, assim, Totti também. Porque Totti, pense do homem para trabalhar, meu povo. Vocês não sabem. Vocês não conhecem um homem que gosta de trabalhar mais do que Totti. Então, assim, ele trabalha de segunda a sábado, até a hora que aguentar. E no domingo, com certeza, ele tá na Central Church pela manhã, no culto da manhã. E no fim da tarde, ele tá na comunidade cristã lá da língua portuguesa. Então, assim, é um exemplo, sabe? Porque eu lembro que no Brasil, por exemplo, principalmente antes de se converter, né? Antes da conversão, eu e a Alcides, a gente passava a semana toda trabalhando em banco, que é super estressante, né? Mas no domingo, pra gente ir pra igreja, era uma luta terrível. Porque pra gente parecia um fardo, sabe? Que a gente já lembrava da segunda-feira e a gente, não, domingo à noite, vamos descansar, a gente só quer estar deitado, vamos descansar, porque amanhã já começa tudo de novo, né? E aí quando vem a conversão, você vê que na verdade aquilo não é um fardo, né? É um alívio, é um prazer pra você começar a semana assim, com Deus, né? Então é tão diferente, né? E Deus tem dado forças, assim, que apesar de tanto trabalho, né? Totti é, assim, virado um traco, como a gente fala no Nordeste, né? E pra orar também. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, como foi a adaptação, assim? Aqui, né? Ainda tá em adaptação? Meu Deus, será que daqui 3 anos eu ainda vou estar em adaptação, meu povo? Então, são muitas coisas, né? A cultura, como você falou aí no começo, é uma cultura diferente. Eles são muito, né? Muito certinhos mesmo. E o brasileiro, né? Eu gosto das coisas certas, sabe? Mas às vezes é umas coisas tão certas que dá raiva. Mas é um certinho, né? Nem no sentido de certo e errado, mas no sentido assim, de horário, de, como você falou, de seguir aquilo ali. Não existe o bom senso. Não existe o bom senso, né? E é incrível, assim, como eles... não existe 9,9, né? Não. É 100. Tipo assim, não tem. Então, assim, às vezes a gente até fica assim, nossa, mas não tem consenso. Você chega atrasado, acontece qualquer coisa, você chegou atrasado no trabalho 1 minuto, eles já cobram seus 15 primeiros minutos e você não vai ser pago. Sério? Eu não sabia, não. Então, assim, o que é que eu faço? Eu sempre chego no meu trabalho 10 minutos antes. Nossa. Porque eu sei que se eu chegar assim, se eu bater meu cartão lá 7h01, já perdi 15 minutos, eles só vão começar a contar, né? É muito mais fácil eles começarem uma coisa antes, porque depois não começa. Mas é antes. E não é só para compromisso, não, é qualquer coisa, né? Se eles marcarem, assim, eu passei um período no ano... Foi ano passado, eu acho. Eu tava de férias, né? Tava sem estudar, não podia trabalhar ainda, e eu fiquei fazendo máscaras para vender. Máscaras de tecido, né? E às vezes o pessoal lá ia buscar lá em casa. Se eles diziam assim, 3 horas, pode ter certeza que tava lá. Eu não tenho, sem exagero nenhum, eu não tenho uma história de alguém que marcou comigo um horário, chegou atrasado, chegou bem depois, não. Diferente da gente, né? Que às vezes diz assim, de 7, porque a gente começa às 7h30. Eu falei com você hoje que a gente marcou aqui, eu falei assim, eu chego lá 1h07h30. Aqui não é de 1h07h30, é 7h30. Um exemplo ótimo também, assim, sabe o que é? Os cultos, né? Na Central Church, eu acho incrível, aparece um cronômetro lá no telão, e aí vai, né? Acho que é 15 minutos antes, né? Que começa o cronômetro. Quando dá assim, 2 minutos faltando o cronômetro, já entra o Ministério do Louvor, o pessoal se organizando, os instrumentos e tal. Quando zera, aí já começa o louvor bem alto, né? Já é incrível, realmente a pontualidade aqui é... Não, e aí a gente tem que se adaptar a isso, porque o brasileiro, ele tem, né, essa flexibilidade maior. Sim. E aí a adaptação com o clima, eu sou nordestina, baiana, então até hoje eu não me adaptei assim. O que é que eu falo adaptar? Não é que eu acho ruim, mas não é 100%, não é aquela coisa assim que você, tá menos 10 e você tá de boa, assim, como eu vejo canadense, né? Menos 10 tá com uma blusinha só de manga comprida. Não, menos 10 eu tô com 300 camadas de roupa. Então, eu acho que o frio é uma coisa que a gente, né, para alguns é mais difícil a adaptação. A língua é uma adaptação também. Mas assim, o inglês de Clênia já tá assim, fluiu bastante. Tô no intermediário.
Tudo que eu estou passando agora, né? Clênia já passou, Clênia já fez o curso. Qual foi Eu fiz Office Administration. Pronto, Office Administration. Hoje ela tá trabalhando no Canada Post. Canada Post, então, com certeza, vai fluindo, né? E agora eu quero saber, já consegue falar assim, Jesus? Já, com sim. No inglês, já arrisca os versículos, uma pregação. E quando eu não consigo canadense. falar o versículo todo, eu abro ali a Bíblia em inglês e leio pra ele. Mas a gente já consegue falar que Jesus ama e que Deus cuida. E aquelas frases, né? Mais simples de falar. A gente não consegue, claro, fazer um preach, né? Mas a gente consegue passar a mensagem mesmo de forma... como é que a gente fala? Com frases, né? Pronto. E Deus vai usando, porque é o Espírito Santo de Deus que usa. Sim, né? E eu já tive algumas oportunidades de falar de Jesus, sim, a alguns colegas de trabalho. Né? E ver assim, Deus, que eu dizia assim, o que foi que eu falei? Eu não falei nada. E a gente sempre sabe que foi Deus, porque... Então Deus tocou a alma da pessoa, assim, do olho cheio de lágrimas, né? Oh, coisa linda. E é maravilhoso isso. E sim, a gente vai deixando, vai aprendendo, vai praticando, vai passando sufoco, fala coisa, a pessoa entende outra, a pessoa fala uma coisa que a gente entende outra, mas... Dá tudo certo. E logo eles são muito... assim, eles ajudam muito, né? A gente que tem dificuldade no inglês, né? Eles corrigem de uma forma assim tão sutil pra você. Percebe, a gente nem percebe a correção deles. Aí você diz, desculpa, meu inglês é ruim. Aí eles dizem, não, de jeito nenhum, eu entendi tudo, seu inglês é bom. Tipo assim, pra você tirar aqui da cabeça. Então, eles são muito acostumados realmente a viver com pessoas que têm essa dificuldade do inglês e eles querem ajudar, ensinam outra palavra, né? E vai indo e é muito bom essa parte. Me fala um pouquinho, assim, da saudade... Da família no Brasil, dos amigos, os irmãos da sua igreja. Nossa, já passou a saudade? Eu acho que a saudade não passa nunca, eu acho que a gente se acostuma, né? E como a gente vai fazendo novos amigos, como graças a Deus a gente já tem muitos amigos, então isso vai compensando, né? Como aconteceu com a gente quando a gente mudou de Salvador para Recife, né? A gente chegou em Recife zerado, assim, então... E hoje, se a gente escolhesse, a gente voltaria para Recife, porque acho que as amizades lá, né? Enraizou demais pra gente. E a gente sente muita falta, sim. E a família não tem jeito, né? E quando a gente tava em Recife era mais fácil. Pegava um voo e em 1 hora tava em Salvador. Aqui não. Alguém já veio do Brasil pra cá da família? Não. Então vocês quem vão, né? Daqui Nem nunca fomos falar. Temos 3 anos sem ver a família e pedindo a Deus assim a oportunidade. A oportunidade vai vir. Vai vir. De revê-los. E a saudade é muito grande, assim. O que é mais difícil pra gente é, assim, quando chega Natal, aniversários, né? Que a gente tava acostumado a estar a família toda junta, né? Os almoços em família, né? Aquela farra toda. E a gente vê os sobrinhos crescendo e a gente perde, né? Isso aí não tem jeito, já era. Assim, eu vejo o filho do meu irmão, que quando a gente mudou pra Recife, na verdade, ele já era um bebezinho. Então a gente já se afastou um pouquinho, então a gente não tava ali perto dele naquela fase de criar os vínculos, né? E hoje, assim, ele não fala com a gente liga e ele sai correndo. Pra ele a gente é estranho. Não lembra. Ele tá com uns 4 a 5 aninhos agora. E ele acha a gente super estranho, assim, ele não fala. Então, assim, eu perdi um sobrinho que... Perdi no sentido assim, né? Eu entendo. Hoje o sobrinho só perdeu o filho da Catiane, da Kátia, da Catiane. Os meninos. E a gente perde, assim. E essa fase, isso aí é uma coisa que... A questão da saudade não... E às vezes também eu fico pensando assim, como é difícil quando alguém lá tá doente, né, que você fica preocupado, né, às vezes você não tá lá pra dar o suporte, e tem também a questão de o pessoal de lá não querer nos preocupar aqui, não falar as coisas, né, então isso aí é uma coisa assim que eu tenho, eu sou bem assim, né, eu fico, olha, não esconda nada de mim, por favor, me conta, né. Porque, é difícil, né? É difícil. Porque a gente não tá morando vizinho, né, que dá pra você correr pra lá dentro de horas, não dá. Exato. Então... isso pra mim é a parte pior, né? E a igreja, assim, como você falou, é diferente aqui, a cultura é outra, né? Talvez agora com essa comunidade lá nossa, cristã, de língua portuguesa, seja mais fácil. A gente implante atividades e coisas parecidas com o nosso estilo brasileiro. Mas, assim, aquela vida social que a gente tinha no Brasil, você não vai ter aqui. É diferente. É bem diferente, né? A sua vida vai ser isso, é trabalhar durante a semana, né? E estudar para quem estuda, e domingo de manhã para a igreja, pronto, assim.
A gente estava muito acostumado com acampamentos, com congressos, com... tem ensaio do coral, chá de mulheres, chá de... Não, assim, aqui não tem, a menos que a gente, quem sabe, né? O que Deus tá movendo aí, né? A gente tá com um grupo consolidado, Deus né? prepara, né? E vamos ver o que a gente pode implantar, né? Sim. Sobre os vistos, que é bem importante, né? Assim, como que foi o processo. Porque, assim, gente, a gente sai do Brasil, geralmente, né? O mais comum é que um venha estudar, o casal, né? No caso, Clênia veio estudar, o esposo dela veio com visto de trabalho, né? E aí, enquanto você tá estudando, fica aquela ansiedade, né? Porque você fica ansioso para ter o visto permanente, né? E conta um pouquinho, assim, como que foi. Isso também foi outro milagre de Deus, assim, pra gente, porque os nossos planos era que eu iria estudar 2 anos, né? Aquele processo todo, depois de estudar, conseguir um trabalho dentro do NOC. O NOC aqui é o nosso CBO no Brasil, né? CBO. Sim. Né? O Código Brasileiro de Ocupação, aqui chama NOC. E eu tinha que arrumar um trabalho na minha área, trabalhar 1 ano, para depois completar as 1.560 horas, eu aí pedi ao governo a residência permanente. E poderia ser também através de TOT, mas aí TOT tinha que comprovar o inglês, e TOT, por trabalhar muito, não tem tempo também de investir muito no inglês. É outro problema, E aí, os planos hoje é que eu estaria ainda estudando, e eu só iria terminar os estudos agora em abril. Nossa. E eu iria começar a trabalhar, arrumar algum emprego dentro do NOC, para começar a trabalhar depois do ano que vem, se eu conseguisse realmente, né, completar essas horas, aí eu dar entrada em todo o processo. Enfim, para resumir a história. Se conseguir um emprego dentro do NOC, sim. Mas como os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né, os planos deles são maiores, houve uma oportunidade aqui que o governo abriu um programa aqui para imigrantes, né, muitos imigrantes aqui por conta da pandemia, muitas histórias. E aí o governo abriu essa oportunidade para quem já tinha horas de trabalho aqui, que era o caso do meu marido, e que o inglês não estavam exigindo inglês num nível muito alto. E aí ele conseguiu fazer a prova, conseguiu tirar a nota que era exigida, e a gente deu entrada pela fé, porque nem dinheiro a gente tinha, a gente teve que escolher, teve que orar e pedir a Deus. O que é que a gente faz? Ou a gente ia pegar o dinheiro para pagar a minha tuition, sim, ou a gente ia pagar o processo, que era muito caro. Aí a gente ficou. E se eu pagasse o processo, desse errado o processo, nem cadê escola, nem nada. Volta pro Brasil. Nossa. A situação era essa. E a gente sempre falou, se não der certo é porque não é de Deus, a gente vai arrumar armário e vai voltar. Mas deu certo e foi outra coisa assim, que não é normal, geralmente os vistos, os processos de aplicação para o PIA, né, que chama aqui, que é a residência permanente, eles demoram muito. Os relatos eram que demoravam 1 ano, 1 ano e meio. A maioria das pessoas diziam isso. O nosso em 6 meses. Nossa. Que a gente aplicou, foi aprovado. Claro que o governo tinha uma meta de fazer atingir uma cota lá de aprovações de visto, né? E Deus nos contemplou com nesse bolo aí. E a gente conseguiu o nosso PIA, hoje nós somos residentes permanentes aqui do Canadá. E o alívio, né? O alívio, não precisei estudar, ao invés de eu fazer 2 anos de curso, eu só fiz 1 ano de curso. Economizou dinheiro. A gente fala muito assim, tinha o dinheiro, ou tinha o dinheiro do processo, ou tinha o dinheiro pra tuition. Por quê? Porque, gente, o real, quando a gente transforma em dólar... Vira nada. Não é nada, né? Então, assim, às vezes é complicado. Você vem com valor X, chega aqui, às vezes você gasta mais, né? Exatamente. Então, assim, realmente é uma situação que todo brasileiro que chega aqui passa. Que você tem que economizar, né? E que você tem que pensar realmente no que você vai gastar, porque você não tá gastando em real, você tá gastando em dólar. E a gente nunca sabe, como você falou, os imprevistos que acontecem lá na frente. Como aconteceu com a gente, assim, muitos imprevistos de coisas que foram surgindo ao longo do processo. Que a gente, meu Deus, e agora? Arruma o dinheiro, vai, compra o carro, quebrou o carro, que a gente comprou um carro usado, quebra o carro, e agora? Né? E aqui as coisas... Muito caro. E aqui, o Brasil a gente tá acostumado a parcelar tudo, né? Aqui não tem parcelamento de nada. Eu vou contar um exemplo, viu? A Alcides comprou um som, gente, pra instalar no carro, que a gente também comprou um carro usado, né? E aí a gente comprou um aparelho de som pra instalar nesse carro, porque o aparelho dele não tinha USB, essas coisas mais modernas, né? Aí você tirou o antigo, vou comprar um novo. Comprou o novo, né? Vamos mandar instalar. Gente, sabe quanto era pra instalar? O aparelho foi acho que foi 120, cento e pouquinhos dólares. E pra instalar era $500.
ter $500, gente, é uns 2.000 e poucos reais. Pois é, $500. Aí, glória a Deus, irmão André resolveu. Quem instalou foi... Olha aí. Os brasileiros se ajudando. Quem instalou foi o irmão André, né? O brasileiro. Quando vocês contou pra ele, ele disse, não, meu irmão, eu trabalhei com isso no Brasil. Olha Peraí, só. Veio aqui, instalou na mesma hora, foi rapidinho. Então, assim, senão eu não sei se a gente teria colocado. A gente ia pensar muito caro. Talvez fosse melhor trocar o carro trocar o carro por um som mais moderno, né? Do que fazer tudo isso. Verdade. Então, assim, realmente é muito valorizada. Os serviços de mão de obra aqui são muito valorizados mesmo, né? E, Clênia, muito boa a conversa, né? Seria muitas horas de vídeo pra gente falar de tudo. Tanta coisa, assim, que é novidade, tanta coisa que é diferente aqui, né? E tudo que a gente vive, né? Porque o que você passou, né, hoje tá acontecendo com a gente, em nome de Jesus, daqui 3 anos talvez eu esteja contando, ou menos, né? Quem sabe, Deus é quem sabe. A gente também esteja contando essa vitória também, como vocês tiveram, né? E, gente, eu pedi a Clênia para escolher uma frase, né? Algo que ela gostaria de expor aqui neste quadrinho. E ela escreveu aqui, os sonhos de Deus são maiores que os seus. Tá faltando um S, gente, não liga. Os planos de Deus são maiores que os seus, né? E, Clênia, eu queria que você, pra gente encerrar nossa conversa, né, você deixasse algo da parte de Deus para os irmãos, né? E o que é que você gostaria de falar? O que é que você... Minha pesquinha aqui. Sim, pode ficar à vontade. Para deixar o que Deus mandar. Amém. Ontem a gente estava conversando na nossa reunião do pequeno grupo de brasileiros e a gente estava falando exatamente sobre os sonhos de Deus, né? E o que Ele tem para nós. E a gente estava discutindo a diferença do o que são os nossos sonhos e o que são os sonhos de Deus. Os nossos sonhos, eles são temporais, eles passam, eles acabam com a gente, morrem com a gente. Mas os sonhos de Deus, eles são eternos, né? E quando a gente segue os sonhos de Deus, tudo flui e a gente deixa um legado. Você morre, mas a coisa continua, né? E aí eu tava me lembrando, né, a gente contando quando, há 3 anos atrás, a gente chegou aqui e como, assim, a gente sabe que era sonho de Deus, porque a gente vê as coisas se concretizando e a gente só consegue isso porque a gente busca, porque a gente tem que orar, né? A gente precisa buscar na palavra de Deus esse entendimento, esse discernimento, porque às vezes a gente confunde mesmo o que é o nosso desejo, o que a gente está querendo fazer, do que o que Deus quer para a sua vida. E nem sempre porque as coisas, a gente comentou ontem, nem sempre porque as coisas estão tudo dando certo, é porque é de Deus. E nem sempre que é porque às vezes você está enfrentando alguma dificuldade, é porque não é de Deus. Não, né? Porque no mundo tereis aflições, né? E aí a gente leu Gênesis 12, eu me lembrei, Kátia, quando o Totti voltou pro Brasil, né, em maio de 2019, e ele só voltou de volta pro Canadá já em setembro. Sim. E no domingo, antes dele viajar para cá, ele estava lá no culto e o pastor chamou ele na frente, os pastores, né, pastor de família, o pastor presidente da igreja, e os pastores oraram por ele, a igreja orando, e quando eles me mandaram aquela foto, eu lembro que eu estava no college, né, e tava no meu intervalo lá da aula, e quando eu vi aquela foto, eu lembro, assim, de chorar, assim, sabe, sabe aquela foto profética, assim, e eu me lembrei desse texto, eu coloquei no meu Instagram na época, essa foto, com esse texto que eu vou ler agora pra vocês, que é Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3. O Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém. E eu coloquei esse texto na época, me lembrando, né, de que hoje nós somos resultado da promessa que Deus deu a Abraão. Né, que foi se cumprindo. Abraão não viu a terra prometida, né, mas outros povos viram. Então a mensagem para nós é que a gente viva os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores e eles atravessam gerações, né? E se a gente se perde nos nossos desejos, nas nossas coisas do dia a dia, a gente perde a oportunidade de ser instrumento de Deus
e de fazer crescer o reino dele, de levar a mensagem dele onde quer que a gente esteja, né? E aqui no Canadá, né, com esse desafio, com todos os obstáculos que já falamos aqui, se a gente não tiver o sonho de Deus em nós, essa visão do que é que Ele quer para nós aqui, que vai muito além do que viver bem, do que oferecer aos nossos filhos uma educação diferenciada, de oferecer uma oportunidade de aprender uma segunda língua, tá muito além disso, né? Se for só isso, é muito pouco. Complementando assim, como é fácil você se perder depois que você sai ali do seu, né, do seu meio familiar, da sua igreja, porque você chega aqui e já se depara com já tem esse impacto cultural. Aí chega na igreja, a igreja é diferente, a língua é diferente, né? Trabalha muito, porque quando a gente chega é muita coisa para organizar, é muita coisa para pensar. Então, como é fácil a gente se desviar e deixar a nossa fé esfriar, né? Então, assim, que bom que vocês, né, continuam assim tão firmes quanto, talvez até mais, né? Mais, com certeza. Mais firmes, né? Na presença certeza. do Senhor e que estão sendo usados para afirmar as pessoas que estão chegando, né? Que vem do Brasil e precisa desse suporte, de alguém que ajude a fortalecer a fé, que esteja ali todo dia lembrando, né? Olha, Jesus te ama, não abandone Deus. Deus não te abandona, né? Mas não abandone Deus também. Então, assim, vocês realmente são instrumentos, assim, de Deus, usados aqui neste lugar, né? Que se encaixa totalmente aí no que você falou sobre Abraão e a passagem de Gênesis, né? E que Deus abençoe, assim, mais e mais a vida de vocês, né? Amém. E que a comunidade cristã lá cresça Amém. Cada vez mais e alcance outras vidas, alcance também pessoas de outras línguas. Amém. E que Deus possa ser, assim, mostrado nessa terra aqui que a gente sabe que precisa ser aquecida, né? Porque às vezes a facilidade também nos distancia de Deus, né? Como as coisas que são mais fáceis, assim, vou usar o nome fáceis, porque a gente não vê a miséria que a gente vê no Brasil, por exemplo, né? Então, as pessoas realmente se sentem satisfeitas. Como se a vida se limitasse só a isso aqui, não isso daqui, tipo assim, não, tô bem, é isso aqui tá mesmo, bem, trabalho, vou pra casa. Tem um casarão, tem uma casona, tem um carrão massa, meus filhos também têm carro, porque carro aqui é barato. Bens materiais aqui são mais fáceis de você conseguir, de você ter, né? Então, eles não sentem essa necessidade de Deus como nós sentimos, né? Mas quem conhece a Deus é uma necessidade constante, né? Mesmo que se afaste, ele continua sentindo a necessidade, né? Então, quando a gente chega aqui, a gente sente sede, né? Porque não tá tendo aquele alimento que a gente tinha constantemente no Brasil, mas que se depara, assim, com pessoas como vocês, né? Com servos de Deus que vão sendo usados para alcançar, para fortalecer e sustentar, né? Alimentar a nossa fé também, né? Então, obrigada por ter vindo, né? A minha primeira convidada aqui. Nem sabia que era a primeira. Do quadro, sim, a primeira convidada, né? Desse quadro que o foco aqui é falar de Jesus, né? Então, assim, que bom que através da sua experiência, né, do seu testemunho, a gente pode aprender também, né, a não se afastar, a confiar, acreditar que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Amém? Amém. Vou deixar aí as imagens da igreja que está em implantação, né, dos irmãos lá. E também a foto do pastor, que você prometeu com o Totti. Tchau, pessoal. Tchau, Paz do Senhor. Deus abençoe. Amém. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus projetos são maiores que os teus. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo eu